Como será que eu planejo os meus livros? Eu vou falar tudo isso aqui nesse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Luísa e aqui nesse canal eu posto conteúdo literário, também do meu livro, porque eu estou criando meu livro e simplesmente é algo incrível. Eu tô postando sim alguns diários de escrita, eu já postei o primeiro e o link do primeiro vídeo vai estar aqui nos cards no vídeo. Eu também toco teclado, violão e muito mais. Então nesse canal, gente, tem vários assuntos diferentes que eu adoro. Eu tenho certeza que vocês gostam também. Porém, antes de começar o vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo. Então, bora lá! E como eu falei na introdução desse vídeo, aqui eu vou falar um pouquinho dos processos meus de escrita, apenas conversando aqui com vocês sobre tudo isso, porque muita gente ficam, questionando sobre como que é escrever um livro, como que é esse processo que demora anos de produção. Eu escrevo meu livro desde o ano passado, do começo do ano passado, e estou até agora escrevendo, pensando em ideias, tendo a minha primeira V1, a minha primeira versão, porque V1 são as versões, eu tenho 4 versões no meu livro inteiro, então eu vou passando em cada versão, vai ter uma fase. Primeiro a V1 é algo bem mais superficial, sabe? Não muito aprofundado sobre os acontecimentos. A V2, que é a versão 2, é um pouco mais complexa, então eu acho que a versão que demora muito mesmo é a V2, porque você vai ter que reescrever praticamente o livro inteiro. A V3 é para ver ortografia e muito mais de sinônimos de palavras, e a V4 é a final que você vai ler o seu livro para depois publicá-lo em alguma editora, ou se for sua preferência, de forma independente. E, gente, simplesmente, como que eu planejo os meus livros, gente? Porque tem muita gente que fica perguntando, eu sei disso, então eu vou falar tudo isso nesse vídeo. E então vamos começar, gente, porque não quero enrolar aqui nessa introdução. A primeira dica que eu posso dar aqui pra vocês nesse vídeo é pra vocês anotarem literalmente tudo. Então todas as ideias, não importa que tipo de ideia for, você precisa anotar. Porque um dia aquela ideia pode se tornar num plot twist ou num ponto principal do livro ou nem tanto. E vai virar muito bom, gente. Não importa a ideia, simplesmente anota. Eu anoto no Notas do celular, porque fica lá, gente, todo tempo. E aí quando tem uma ideia assim, do nada eu anoto lá. E a ideia que eu tive pra AMS, que é o livro que eu tô escrevendo atualmente, ele foi de ideias assim, sabe? Do nada, tive uma ideia, coloquei no Notas, se tornou num livro. Então, plots, qualquer ideia assim, normal dos personagens, nome, tudo, anota, porque no final, um dia, essa ideia vai se tornar um livro, vai ser muito importante pra você e vai se tornar um livro mundial. E além do Notas, que eu coloco as ideias e tudo, eu uso o Notion. Na verdade, no meu primeiro livro, eu não fazia planejamento. Eu era uma escritora que, era uma escritora jardineira, entre aspas, porque eu escrevia na hora que tinha as ideias e tudo, porém agora eu tenho mais necessidade de ser uma escritora arquiteta, porque eu vou ter ideias assim na cabeça, um planejamento bem mais complexo, e aí depois eu já escrevo o livro depois de todo esse planejamento, que é a escaleta. E quem não sabe o que é escaleta, gente, é quando eu coloco o que vai acontecer em cada capítulo do meu livro. Então, essa é a escaleta e o planejamento do livro. Então, o que vai acontecer, qual vai ser o destino de cada personagem e tudo mais. E como eu falei, eu uso o Notion, gente, e ele é um aplicativo maravilhoso, que tem muitas ideias pra você fazer, gente, tem muitas formas pra você fazer, e você consegue fazer tudo isso gratuitamente, então isso é incrível, maravilhoso mesmo. E eu vou mostrar aqui qualquer coisa, se não tiver spoiler do meu livro, eu vou mostrar como que eu fiz toda a parte de AMS, claro, fugindo do título, porque não revelei o título ainda, mas logo irei revelá-lo. E ficou, gente, muito bonitinho o visual, e eu coloco meio que separado por fantasia, mundos fantásticos, animais,
mitológicos, essas coisas, porque os meus livros eu gosto muito de misturar com mitologia grega. Então, eu tenho que ter um conhecimento do meu livro também, gente. Não é apenas eu sentar e escrever. Não, gente, eu preciso de um conhecimento. E tanto é que quando eu escolho o nome dos meus personagens, eu sempre escolho um significado que tem relação com algum sentimento que eles têm. Então, se a minha personagem principal ela é muito determinada, eu vou procurar um nome que tem relação com a palavra determinada, ou outra coisa assim. Então, eu sempre faço isso. Eu pego um nome que combine com a personalidade dela e coloco nela, literalmente isso. Em relação aos sobrenomes, muita gente também fica perguntando. E, gente, simplesmente eu procuro no Google sobrenomes e aí eu procuro algum sobrenome que combine com a personagem. Então, eu vou fazendo uma combinação pra conseguir combinar e ficar mais sonórico. Então não pode ser um sobrenome que faz com que a personagem não fique fluido o nome, sabe? Então precisa ser um sobrenome que combine com o primeiro nome da personagem. Simplesmente a parte de escolher nomes, sobrenomes, eu acho que é muito mais complexo do que o planejamento inteiro do livro. Simplesmente isso, gente. Parece algo simples, parece, porém eu sempre quero deixar um significado pra alguma coisa e tudo, então acaba sendo um pouco mais complexo. E a gente escolher o nome que a gente gosta, aí fica mais difícil ainda. E eu divido também no Notion em mistério, romance, porque eu vou conseguindo ter um aprofundamento mais em todos esses gêneros que tem no meu livro. Então vai ficar um pouco mais fácil com todas essas pastas. Eu divido por personagens também, então nos personagens eu coloco as características físicas, as características mesmo internas, assim, sentimentos e tudo. E, tipo, cor dos olhos, essas coisas, sabe? Tipo, defeitos, medos, qualidades, coisas que gosto de fazer, sabe? Essas coisas. E tem muita coisa interessante que eu posso colocar. No Pinterest também tem muita coisa pra você colocar em relação aos personagens, sabe? Porque você vai conhecer um pouco mais os personagens e é isso que a gente precisa. Porque no planejamento, o que é mais importante é a gente conhecer os nossos personagens e toda a história e tudo. Então, vai ser um momento de você conhecer todo o seu livro. E já lembrando que o planejamento não é algo, tipo, obrigatório pra todo mundo fazer, todos os escritores fazer. Não, gente, porque tem os escritores arquitetos e os jardineiros. Os jardineiros, eles não fazem nenhum planejamento, sentam e começam a escrever literalmente o que vem das ideias e depois nas próximas versões eles arrumam e eles reescrevem. Porém, o escritor arquiteto é aquele que planeja tudo. Como eu planejo os mundos, os personagens e muito mais. Faz com que a escrita fique um pouco mais complexa e quando eu começo a escrever, eu tenho uma noção assim do que eu vou colocar na história. A escaleta do livro inteiro. No Notion eu também coloco a escaleta do livro dividida por capítulos. O aplicativo que eu uso para escrever é o Google Docs, que é simples, fácil de usá-lo e eu adoro usar demais. E eu separo por capítulos, né? Então, por capítulos eu vou separando no Google Docs. E aí depois eu coloco também uma parte só com o livro inteiro. Depois, quando eu termino o capítulo, eu coloco o capítulo lá numa outra pasta que tem um livro inteiro lá, pra ter uma noção da quantidade de palavras e tudo. Porque no mercado literário, o que é mais importante não é a quantidade de páginas, e sim a quantidade de palavras. Então, uma coisa também que é bom deixar aqui claro que pra vocês nesse vídeo é pra vocês tomarem cuidado com essa quantidade de palavras. Não é que é proibido, mas 80 mil palavras já é um risco, entre aspas, porque, gente, hoje em dia o papel tá muito caro, os livros estão muito caros e a produção está muito cara. Então, mais de 80 mil palavras já é algo muito passado, assim, sabe? Por quê? Porque, gente, vai gastar muito dinheiro e, normalmente, as editoras não gostam de publicar livros com mais de 80 mil palavras porque vai ter muito gasto com tudo esse de 80 mil palavras. Então, tenta acalmar e não faz muito de mais de 80 mil palavras, porque senão pode ser que as editoras não queiram aceitar o seu livro. Ou,
né? Porque o custo tá muito caro, gente. O papel tá muito caro, então precisamos economizar. E o que é opcional, mas depois na diagramação e tudo, eu faço playlists, mapas e muito mais. Faço dedicatório, que é meio que obrigatório, mas eu faço. Faço também lista de gatilhos e tudo para deixar o livro um pouco mais completo. O que eu também tenho, gente, eu tenho no celular notas onde coloco as ideias, porém, eu também tenho um caderno onde eu anoto as ideias mesmo que vão ser concretas para aquele livro. Então, um caderno só para aquele livro, só para AMS. Para fazer com que as ideias ficam muito mais claras em um só lugar, então não vão estar espalhadas. Aí desenhos que eu tenho assim na cabeça, mas eu não sei descrevê-los ainda por enquanto. Eu vou desenhar nesse caderno e vou fazer todas as ideias literalmente sobre o mundo. Eu posso fazer mapas também que tem relação com o mistério, o mundo, o romance. Algumas frases que venham tipo assim, nossa, que frase maravilhosa, eu preciso dessa frase no meu livro. Anoto e muito mais. Também gosto de fazer uma to-do list com todas as coisas que eu preciso fazer. E aí quando eu vou conseguindo essas coisas, eu vou marcando assim, gente. E é maravilhoso ver todas essas coisas assim, tipo, tudo preenchido, sabe? Tudo certo. Ai, maravilhoso. Pra quem não sabe, eu não sou uma autora publicada ainda, porém desejo muito publicar o livro que eu estou escrevendo no ano que vem, não sei. Vamos ver, gente. Vamos ver. Mas a meta é publicá-lo ano que vem ou... não sei, vamos ver. Vamos ver ainda como vai indo, gente, porque essa escrita tá muito tensa desse livro, gente, porque eu não tenho, digamos, muito tempo, assim, pra escrever, então é muitos dias de escrita, porém, estamos indo, a escrita tá ficando muito interessante, tá evoluindo bastante, e o que eu mais tô gostando é isso. E vão ter mais diário de escrita aqui, gente, porque eu adoro gravar diário de escrita e eu tenho certeza que vocês gostam também. E antes desse livro que eu estou escrevendo atualmente, eu já escrevi um outro livro, mas esse livro foi algo muito superficial, é mesmo para começar nessa minha carreira de escritora, né? E também eu tenho apenas 13 anos, então é algo mesmo de início, porém a AMS está sendo uma escrita assim definitiva mesmo. Já estou planejando o meu terceiro livro, que vai ser de um outro universo super diferente, e já tenho que ter ideias pro meu segundo livro, gente, porque simplesmente isso, a AMS vai ser uma duologia. Maravilhoso! Seria o quarto livro. E, gente, apenas entendo o processo da escrita, porque escrever livros demora muito tempo, demanda muito planejamento, muita escrita e muita coisa assim. Então entenda, gente, porque eu estou desde o ano passado escrevendo esse livro e eu acredito que vou ficar até o final desse ano ou começo do ano que vem. Então demora muito tempo, sim, porém um dia você vai conseguir terminar o livro que você está escrevendo ou querer começar a entrar nesse mundo de escritores, porque é simplesmente incrível. Eu amo escrever e ajuda muito na idade que eu estou. Com 13 anos, escrever é muito importante, porque eu vou aprender muito vocabulário nessa época. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo falando um pouco mais aqui de escrita. Eu amei demais gravar esse diário de escrita parte 2. Se vocês querem mais vídeos desse, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito, ativa o sininho das notificações e compartilha o vídeo com todo mundo que quer ser escritor, quer escrever e quer mandar essas histórias pro mundo e descrevê-las com os seus sentimentos intensos que temos aqui dentro. Então é isso. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E muito obrigada por terem assistido.